Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira sessão, a sessão inaugural do Neurooftalmo Talks, que é o videocast da Associação Brasileira de Neurooftalmo. Para esse evento inaugural, nós temos aqui o prazer de receber o professor Mário Luiz Ribeiro Monteiro, que é o presidente da atual gestão. O professor Mário Luiz dispensa apresentação, mas vou apresentá-lo. O professor Mário é professor associado e livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é responsável pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina em Oftalmologia da USP. O professor Mário também é responsável pelos setores de neurooftalmo e órbita do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e, como eu disse, o atual presidente da gestão. Então, o objetivo hoje é ter uma conversa, mostrar um pouco da ideia das diretrizes da sociedade, falar também de outros assuntos. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença do professor Mário. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar desse primeiro Neurooftalmo Talks. E esperamos que esse seja o primeiro de uma série grande e que possa contribuir para o engrandecimento da nossa Associação Brasileira de Neurooftalmologia. Ótimo. O professor Mário, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória. Como que foi na Faculdade de Medicina, como que foi a escolha depois por oftalmologia durante a faculdade e depois na residência, como que você se interessou pela área de neurooftalmologia? Leonardo, eu sou de uma família de médicos, meu pai era médico e eu tive a felicidade, quando entrei para a medicina, de conseguir entrar para a faculdade, a sonhada Faculdade de Medicina da USP, a faculdade onde meu pai havia se formado. E vim do interior de São Paulo, né, onde eu morava, em Araçatuba, vim para São Paulo e fiz um curso com bastante dedicação, né? Então, eu fiquei honrado de ter entrado na Faculdade de Medicina da USP e gostei do curso. Então, fiz isso com muita naturalidade, sabe? Modéstia à parte, fiz um curso muito bom. Então, com paixão. Com paixão e sem sacrifício. Aquilo, para mim, era motivo de satisfação. Eu acho que eu retroalimentava, conseguia ir bem nas provas, conseguia aprender as matérias e me sentia bem com isso. Então, fiz um curso adequado. Ao final do curso, a gente tem que decidir que área que vai. E eu me interessava muito, já desde o meio do curso em diante, pela neurologia. Achava aquilo muito estimulante. Mas gostava também de clínica médica. Meu pai era um clínico geral, assim, também modéstia à parte, muito bom, né? Então, eu gostava de endocrinologia naquela época, por exemplo, e eu gostava de várias áreas, mas tinha também interesse pela área cirúrgica, mas não para ser um cirurgião o tempo todo, né? Então, eu tinha essa mistura de sentimentos. E aí, a partir de um certo ponto, eu passei a procurar as especialidades clínico-cirúrgicas. E, entre as muitas que eu considerei, né, surgiu a ideia da oftalmologia, né, que meu pai também tinha pensado em ser oftalmologista, depois desistiu. E então, tive a felicidade, no 6º ano, já próxima formatura, nessa dúvida, eu resolvi frequentar um congresso brasileiro de oftalmologia que estava sendo feito em São Paulo, onde eu estudava. E, para minha felicidade, por incrível que pareça, foi a única vez, agora nós vamos ter futuramente, que a neurooftalmologia foi um tema oficial. E o tema oficial desse congresso era semiologia neurooftalmológica. E aí foi aquilo, eu fiz vários outros cursos e vi também que dentro da oftalmologia teriam áreas com interface com a medicina, uveíte, órbita, oftalmopatia de Graves. Então, aquilo eu falei, bom, pronto, eu vou fazer oftalmologia. Eu me achei ali. E então, eu já fiz a opção pela oftalmologia já pensando na neurooftalmologia. Olha, né? que interessante. Então, aí, quando eu entrei na oftalmo, né, no R1, né, começando, claro que a gente se interessa por várias outras áreas também, glaucoma, muito interessante, doenças da retina, até plástica ocular, que estava se iniciando no Hospital das Clínicas, eu achava muito interessante, órbita, mas eu fiquei com aquela ideia da neurooftalmologia ainda, e ela persistiu, embora
a nossa formação em neurooftalmologia fosse incipiente naquela região. Nós tínhamos já neurooftalmologistas no Brasil, mas não tão desenvolvido como a gente tem atualmente. Então, Pode-se dizer que era uma área ainda em desenvolvimento. era uma área em desenvolvimento. Ela existia, mas era uma área assim, vamos dizer assim, que não tinha uma pessoa que dedicasse integralmente aquilo, de corpo e alma, fazia como um apêndice de alguma outra especialidade. Então, E você encarou isso como uma vantagem ou uma desvantagem na sua escolha? Talvez aquilo foi mais um estímulo, sabe? Que eu falei assim, um desafio. Uhum. Foi um desafio e eu, então, fiquei com aquilo. Eu gostava daquilo e eu gostava do oftalmo geral também, mas eu gostava de neurooftalmo, então eu já fiquei com aquilo como um desafio e eu vi logo que eu ia ter que ir para fora. Aliás, essa ideia de estudar fora eu já tinha, né? Como que uma sequência, meu pai falava, né? Que ele não fez isso, né? Ele foi para o interior, depois de formado, mas ele fazia residência e depois ainda ficar um tempo fora. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. Durante a faculdade, eu fiz os exames preparatórios para ir estudar no exterior, né? O SFMG. Depois, na residência, eu fiz também o Visa Qualifying Examination. Eu já estava preparado, estudei inglês durante a faculdade, eu já tinha isso na ideia. E aí, quando eu vi que neurooftalmo precisava disso, eu potencializei isso aí. E uma observação interessante, que nessa época a neurooftalmo era tão pouco desenvolvida, assim, que era difícil até saber onde estudar. É diferente de outras áreas, a gente tinha exemplos de casos que alguém conhecia alguém na Inglaterra, então Sim. conversa com ele e recebe a pessoa lá ou nos Estados Unidos, mas nisso aí eu perguntava para os professores, ninguém sabia como informar. Então eu por minha conta, eu escrevi um monte de cartas para o exterior e perguntando informações, né? Então isso com 6 meses de residência eu estava fazendo isso. Eu também nem tinha certeza que ainda ia fazer, mas já estava procurando. E com esse processo eu fui aprendendo aonde eram os locais e acabei detectando aonde eu gostaria de estudar, né? Isso é interessante porque na época não tinha e-mail, né? Não tinha e-mail, não tinha nada. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, por exemplo, não tinha saído do país. Então, a gente tinha a ideia de que era muito bom, todo mundo fala, mas eu não tinha. Foi uma aventura, uma aventura. Foi desbravar. E foi muito rápido, né? Porque na época a gente tinha 2 anos de residência. Uhum. Então, eu terminei a faculdade, fiz 2 anos de residência, aí tinha uma residência de 3º ano opcional, que eu fiquei durante 5 meses, enquanto esperava para ir. Mas imagina, eu no meio do R2, eu já estava com as coisas acertadas para ir. Assim, no começo do R2, eu acho, porque as coisas são muito adiantadas, né? Sim. Então, foi extremamente rápido essa aí, mas foi muito gratificante. Né? Não, isso é interessante e numa época também que tudo, como você mesmo citou, era muito desafiador, né? Muito inexplorado, as informações nós não tínhamos na internet, né? Então, sem dúvida. Isso é bem interessante. E aí, falando nesse assunto, eu queria que você comentasse da sua experiência, porque você fez 2 fellows, né? Você ficou com o Dr. Copeto e depois com o Dr. William Reut, né? Então, queria que você falasse, porque os 2 fellows, eles tinham perfis diferentes, né? E então, queria que você me contasse como é que foi essa experiência. Então, nesse processo de escrever esse monte de cartas e saber quais eram os locais, eu percebi, por indicações de alguém que respondia, que o Sr. Reut era um dos principais lugares, se não o principal, né? E eu consegui, e ele se interessou também por meu currículo, viu que como eu já tinha feito esse exame de qualificação, que era um requerimento importante, ele se interessou, ele viu que eu vinha do Brasil, um país que nunca tinha treinado ninguém, gostou do currículo, então ele logo me aceitou. Mas eu estava em consideração para outros locais também. Quando eu dei esse aceite, eu percebi que ele não tinha bolsa, não tinha financiamento, mas nem para mim, nem para os americanos que iam para lá. Então, era uma política dele lá, o sujeito que tinha que se manter por conta, né? Então, percebendo isso, eu falei, bom, eu tenho que arrumar
uma bolsa de estudos e procurei alguns locais, tentei as entidades de pesquisa, mas eu não queria fazer uma pesquisa específica, eu queria aprender Um neurooftalmologia fellow naquela época, um clínico, né? fellow clínico. Uhum. E isso você não tinha muitas bolsas, eu acabei conseguindo a bolsa da Fundação Rotária, do Rotary Internacional. Só que eu consegui a bolsa para o ano seguinte, não para 82, 83, para 83, 84. Certo. Então, e aí, nesse processo, eu tinha sido aceito, eu estava em consideração para ser aceito por alguns outros locais. E um desses locais que eu fui aceito era esse da Universidade de Connecticut, um lugar muito bacana, que era um fellow até de neurooftalmo e glaucoma, mas era um fellow pago, era um fellow clínico também e um fellow que eu recebia da própria instituição. Então, eu falei, não, ao invés de eu postergar e começar alguma atividade aqui no Brasil durante Sim. um ano, eu já vou para lá. Então, eu emendei 2 fellowships nessa forma, e foi uma experiência fantástica, né? Porque a minha surpresa nesse primeiro ano também, embora não fosse uma instituição assim tão renomada na área, o indivíduo que frequentava lá era muito ativo, e ele, vendo o meu interesse, me deu inúmeros trabalhos para fazer, então aquilo foi um aprendizado enorme. Sem contar que quando eu cheguei para o fellowship do ano seguinte, com o professor Reut, eu já tinha um ano nos Estados Unidos, eu já Sim. tinha 10 trabalhos feitos, quer dizer, eu já estava no outro patamar. Então, o aproveitamento foi fantástico. Foi uma experiência incrível. Eu não podia imaginar. Eu já vinha de uma universidade boa aqui no Brasil, uma formação boa, mas cheguei lá e vi a coisa melhor ainda, que eu parecia que eu estava assim, no outro mundo, sabe? Então, Sim. foi espetacular. E isso é interessante porque você acabou tendo a oportunidade, como você mesmo citou, de fazer um aprimoramento, né? Seja do idioma, seja Sem dos dúvida. trabalhos e se ambientar. Então, E você chegou muito mais preparado para aquele fellow que era o que você queria fazer, né? exatamente, porque a gente leva um tempo, sim. E nesse primeiro ano, eu ainda tive a oportunidade, dava plantões, eu ainda tive a oportunidade de pegar o jeito do sistema americano, vamos dizer assim, né? Aham. Então, quando eu cheguei no segundo ano, eu estava num patamar muito melhor. Eu achei que isso foi fundamental, né? Isso é bem interessante mesmo. Então, professor, você tem, durante a trajetória na Faculdade de Medicina, você tem uma história interessante que existia uma premiação para os alunos que tiravam nota boa. Como é que era isso? E você acha É. que essas modalidades de incentivo, elas... Acho que hoje em dia, com essas questões, às vezes, de igualdade, de inclusão social, acaba a gente não vendo essa ênfase, né? Porque muitas vezes É. se encara isso como uma forma de segregação. Mas eu queria que você comentasse como é que foi na sua época, se tinha esse prêmio mesmo, e como que Não, foi isso. velho, assim, ô, Léo, a Faculdade de Medicina tinha algumas premiações já tradicionais e até tinham se iniciado há muito tempo e até no passado, né, o professor Caldeira, que era o nosso chefe na época, tinha recebido uma das premiações e ela era contemplada até com uma bolsa posterior, né? No meu tempo, isso já tinha perdido, não havia. Não havia bolsa, O né? meu pai também recebeu um desses prêmios É de clínica mesmo, né? médica. O meu pai, ele se formou pela Faculdade de Medicina da USP, mas ele tinha feito 3 anos na Escola Paulista de Medicina e ele transferiu. Na época, eles tinham que fazer exame ao mesmo tempo, eles tinham que optar. Certo. E ele optou pela Paulista e depois quis transferir, era um aluno excepcional e passou então para a USP. Então, ele não teve o prêmio dos 6 anos, né? Isso, porque ele já entrou em Porque ele concurso. era o metade, Sim, mas sim. o prêmio que era de clínica médica, ele recebeu. Olha que legal. Então, esses prêmios continuavam. Alguns tinham diminuído, mas ainda existia o prêmio de melhor aluno do curso básico, que eram os 2 primeiros anos, e o melhor aluno dos 6 anos. E eu acabei conseguindo essas notas, simplesmente essa dedicação que eu fazia. Isso é interessante porque quando você faz a escolha por oftalmologia, eu imagino que na época existiam outras especialidades que eram mais badaladas, né? Então, isso é bem interessante Sim, porque às vezes... mas a oftalmologia tinha uma tradição até de ter. Nós Olha que tivemos interessante, o professor né? Caldeira, tivemos depois a doutora Cleide, alguns outros que foram destaque. E eu acho que esses prêmios existem nos Estados Unidos. O indivíduo ser alfa, né? Esse Scopeta tinha sido alfa da Harvard. Quer dizer, existe isso, acho que não tem mal nenhum. Eu acho que é um erro a gente, assim,
achar que isso é uma coisa errada. É simplesmente assim, é um destaque, como você tem destaque para uma. Eu acho que serve como estímulo, sim. Sim, Não é sim, demérito para quem não conseguiu. sim. E tem outros prêmios que a gente não consegue, tem outras coisas que você não consegue. Eu acho que eu penso que é um que eu acho que ainda tem na faculdade, na faculdade de medicina da USP, mas tem sempre essa história mesmo. Essa discriminação ao inverso. Sim, Você está falando assim, já existia, assim, como se você, vamos dizer assim, você falar isso comentar isso é uma coisa ruim, vamos dizer assim, assim, se eu comentar com naturalidade, eu não vejo sim, nada sim. de mal. Isso foi um dos É, elementos que o Reut viu, e ele valorizou, né? também tinha sido um dos destaques da Universidade da Ou Califórnia de São seja, Francisco. Então, isso aí não é, não, acaba que os pares se assim, reconhecem como também, você veja. conhece, né? Tá muito bom, professor. É, você, professor Mir, é reconhecido assim por ser um médico referenciado para resolver casos difíceis, né? Então você deve receber aqueles casos assim que não se sabe o diagnóstico, tem-se dúvida em relação ao diagnóstico. E eu queria saber, assim, na sua formação como médico oftalmologista, que tipo de conselho, orientação você daria para quem está em formação e treinamento para tentar desenvolver essas habilidades? Você acha que isso é uma característica da neurooftalmo ou é uma característica que qualquer médico, em qualquer subespecialidade, pode desenvolver? Não, isso é importante. Eu acho que a neurooftalmo tem um pouco disso, sim, que ela lida particularmente com casos que são considerados difíceis para outras áreas. Mas eu acho que isso é comum para todas elas. Eu acho que o fundamental para o oftalmologista, eu acho que qualquer médico, ele ter a formação básica sólida. E esse é um problema que a gente vê, especialmente agora, nos tempos atuais, em que você tem uma diversidade de subespecialidades muito grandes, muitos exames complementares, e o indivíduo às vezes se esquece da formação fundamental. Então, eu acho que esse é o conselho que eu daria, o indivíduo fazer cada coisa a seu tempo. Por outro lado, nós temos agora 3 anos de residência e nós temos, muitas vezes o indivíduo faz um fellow depois. Então, ele deveria se preocupar no começo de saber bem a anatomia, saber bem a fisiologia, saber bem um exame clínico, uma refratometria bem feita, um exame da função visual, um campo visual, como interpretar, como realizar, fazer uma semiologia motora, uma coisa simples, quer dizer, e muitas vezes relegada ao segundo plano, fazer a semiologia adequada do glaucoma, a gonioscopia. Eu acho que ele deveria ser proficiente em todas as áreas da semiologia, o exame fundamental. Sim. Se ele não não constrói essa interpretação dos exames complementares, ele pode até não dominar totalmente, mas ter noções da interpretação adequada. Então, eu daria esse conselho aí. É óbvio que ele vai ter que aprender depois, mas ele tem tempo para aprender depois. Ele tem tempo. Agora, se ele pula isso, é difícil ele voltar. Ele adquire vícios de exame, erros de conduta que vão, na verdade, Reverberar ao elas longo vão da carreira. reverberar e elas vão multiplicando, porque a tendência nossa depois, se não teve essa formação básica, é difícil voltar para ela. Sabe? Porque não é uma coisa simples, é Porque depois árdua, né? é porque é árdua e porque você já vai ter outras atribuições, você vai estar de frente a um paciente que quer resolver um caso, entende? Eu acho que essa hora de aprender a formação básica é nesse começo da residência, né? Isso eu sinto que poderia ser melhorado grandemente, sabe? Então, eu acho que esse é o conselho que eu daria. Então, eu tive a oportunidade, né, quando fui residente, depois fiz o fellow e o doutorado com você, e eu percebi isso, né, essa preocupação sua, e é uma preocupação até um pouco assim, obsessiva, de querer que o exame básico, a descrição do exame fosse muito bem feita, né? E isso, lógico, para todos aqueles que têm a oportunidade de acompanhar você, é uma coisa que marca bastante mesmo, e eu, por exemplo, só carrego isso com grandes eu acho que vantagem impacta no exercício da minha profissão. A ponto de, às vezes, casos que, né, todos nós vemos no consultório, o paciente chega com a pilha de exame, e aí ele está te contando a história e você, com 5 minutos, você já pegou o que está acontecendo. É E aí você fala assim, mas como que pode, né? Com todos esses exames, né? E você, às vezes, tem que ir até com calma com o paciente, né? Para o paciente acreditar naquilo que você está falando, porque, às vezes, você dá um diagnóstico tão assim,
Eu falo assim, doutor, mas eu já passei em tantos médicos, né? E Não, você experimenta isso também. Queria que você nossa, comentasse um pouco o sobre isso. tempo todo isso aí. E você, eu comentando ainda desse aspecto, você não imagina a minha surpresa de chegar no exterior e achar que a gente ia, então, ver só coisas tecnológicas, né? Que fosse tudo. Eu nunca pensei que o professor William Reut, o professor Coppeto, ia fazer um diagnóstico por uma informação. Ele fazia perguntas que eu falava, não é possível, o que ele está perguntando, sabe? Mas esse detalhamento do exame é fundamental. E ele também viu isso em mim. Me comparava com os outros residentes. Isso também, isso é uma coisa que independe do país, entende? Você Sim, saber o isso é exame inato do fundamental. indivíduo, né? Não, e isso você pode ser melhor aqui no Brasil do que em qualquer centro avançado. Se aprender a fazer o exame bem feito, não depende de tecnologia, Sim, depende de alguém te informar. sim. Não basta o indivíduo fazer sozinho, ele precisa ter senão ele fica tirando história e perguntando coisas Sim, ele ao tem que ter um léu. treinamento, Ele né? tem que ter um treinamento e ele perceber um pouco isso, sabe? Perceber que caminhos que ele vai. É uma dificuldade grande isso aí, sim, porque essa semiologia clínica, algumas é treino mesmo, é cobrar do residente fazer um cover, um prisma cover adequado, fazer uma gonioscopia, fazer um exame detalhado do nervo óptico, isso você pode treinar. A anamnese, você pode dar exemplos, mas ele precisa saber um pouco é complicado que ele precisa saber fazer anamnese, mas ele precisa saber um pouco da doença, Sim, porque senão ele pergunta a coisa errada. sim. E Não sabe o que perguntar não porque não sabe sabe o que perguntar, e procurar, ele né? então, não pode ficar horas perguntando, quer dizer, ninguém Sim, consegue. Você sim. pode ficar 15 minutos, né? 20 minutos, né? Mas você não pode ficar 2 horas com o paciente. Então, isso é uma coisa difícil, mas eu acho que ela vale a pena. Como você falou, a gente faz o diagnóstico assim, às vezes por uma pequena informação, todo o desdobramento seguinte facilita a realização do Então, diagnóstico. eu acho que essa questão da anamnese, ser uma anamnese, ela é importante ser completa, mas ela é também direcionada, né? Claro, Porque senão você fica, como você disse, fazendo perguntas que não vão te levar a é lugar verdade. nenhum, né? E isso eu vejo que é um treinamento e eu acho que o desafio, né, para aqueles colegas que trabalham com alunos da graduação, da residência, fellows, incutir, ter esse treinamento, né? Porque a dificuldade de se treinar e passar isso, sem dúvida, é muito importante e ela às vezes não é tão glamurosa, né? Porque a oftalmologia, ela, para algumas especialidades, ela é reconhecimento de padrões, né? Então, por exemplo, você olha as imagens e reconhece padrões. Isso é para retina, isso é para córnea, é para o glaucoma. Mas essa anamnese não é reconhecimento de padrão. Isso é um exercício ativo da busca da informação correta. E ela é uma dificuldade a mais para a neurooftalmologia, é geralmente exercida a partir da oftalmologia. Ela pode ser exercida a partir da neurologia também. Nos Estados Unidos existem muitos profissionais assim e aqui no Brasil já temos alguns dessa forma. Mas quando ela é exercida, como na maioria das vezes a partir do oftalmo, ela tem uma dificuldade extra porque a oftalmologia convida você a não detalhar tanto a anamnese, erroneamente, claro. Sim. Mas os procedimentos trazem um certo vício de conduta do oftalmologista. Então, você tem que quebrar isso. Isso é diferente quando é um neurologista fazendo neurooftalmologia, porque ele precisa aprender também da neurooftalmo, também dos temas, o que perguntar, mas ele já está acostumado com isso. Então, esse teu comentário é importante, sim. É uma dificuldade extra, mas, assim, é sanado, entende? A semiologia é importante também nas outras áreas. Sim, sem dúvida. Nas outras áreas da oftalmologia. Ela simplesmente ganha um destaque maior, talvez em neurooftalmo, em algumas doenças da órbita, em uveites, ela é fundamental, né? Sim, muito bem. Eu queria saber também como é que foi o seu despertar assim para pesquisa e como é que foi a dificuldade, você já como docente, né, incorporar a pesquisa na sua prática, porque é o que a gente no Brasil tem uma mistura disso, né, porque o professor é aquele que é um bom professor, que sabe dar uma boa aula, que tem um excelente didático, mas não necessariamente ele tem essa vocação, esse viés de pesquisa, né? E isso exige habilidades e um treinamento totalmente diferente. Mas como é que foi, assim, no seu caso específico,
desenvolver essa habilidade e qual a importância que você acha que a pesquisa tem na sua formação como médico e dos seus residentes? Então, Leonardo, é assim, eu acho que eu sempre gostei de pesquisa no fundo, só que eu acho que eu tive a percepção correta. Durante a faculdade eu fiz alguma iniciação científica, mas ali eu queria aprender medicina, né, então não fiz muita pesquisa. Na residência, parecido com isso, né? Mas, no entanto, eu logo cedo desenvolvi o que a gente chama que é a pesquisa clínica, vamos dizer assim, relatos de caso. Essa forma de pesquisa, isso não deixa de ser uma forma de pesquisa, né? Não é a pesquisa sensu estrito mesmo, né? Pesquisa focada, mas eu fiz isso muito cedo, porque esse aprendizado de relato de casos e de série de casos e revisão de prontuários, por exemplo, ela potencializa o seu aprendizado. Sim. Então, parece incrível que em 2 anos e 4 meses de residência eu fiz 7 trabalhos. Quer dizer, agora você fala, mas foi difícil? Não, ao mesmo tempo que você está escrevendo aquele trabalho, você está aprendendo Da doença, sobre a né? esclerite posterior, por exemplo, Sim. porque aí você estuda o que está em volta dela, é aquilo, você tem uma fixação absurda naquilo, sabe? Sim. Quer dizer, e quando eu fui para então, eu já fazia pesquisa, mas a pesquisa clínica. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi a mesma coisa, porque a neurooftalmo, ela é propícia para isso. O professor Reut tem centenas de trabalhos e muitas vezes ele provou um ponto com 2, 3 casos, se prova um ponto. Então, ao mesmo tempo que você está relatando um caso, você está fazendo uma pesquisa sobre o tema, né, que você está escrevendo, você está aprendendo também, entende? Então, se confundiu para mim, confundiu com o aprendizado, né? Então, 10 trabalhos num ano, 11 trabalhos no outro de fellowship, aquilo são coisas que eu nunca mais esqueci. Coisas que eu revisei uma vez que, ao longo da vida, cada vez que eu leio de novo, retroalimenta aquilo e ficou quase que medular. Fica uma coisa medular. Então, eu achei que... Então, eu já fazia esse tipo de pesquisa. Aí, quando voltei, comecei a carreira, continuei fazendo dessa forma, algumas séries de casos maiores, mas, a partir de um certo ponto, eu percebi que eu precisava, isso que você está falando, dessa conversão, que eu precisava aprofundar a pesquisa. E eu encontrei uma dificuldade, sim, porque a neurooftalmo, se ela é muito interessante para essa questão de relatos de casos, que em outras áreas tem assim, importância menor, vamos dizer assim, né? São áreas que tem N casos de glaucoma, é difícil você fazer um ponto com 1, 2 casos, né? Mas na neurooftalmo, se ela tem essa vantagem por um lado, ela é difícil, às vezes, para você verticalizar. Ela lida com poucos casos de muitos temas. É uma gama extremamente ampla de afecções. Você estuda glaucoma aqui, a gente estuda neurite, neuropatia isquêmica, neuropatia compressiva, quiasma. Então, eu, na busca de procurar de qual que seria uma maneira de eu verticalizar a pesquisa, eu felizmente me lembrei, assim, que eu, sendo treinado pelo professor Reut, que foi um pioneiro de estimular o interesse para análise da camada de fibras nervosas da retina. Então, ele foi um dos pioneiros, clinicamente falando, né? Mas eu vi surgir, no final dos anos 90, os aparelhos que pretendiam medir essa camada de fibras nervosas, né? Então, o polarímetro de varredura laser e de início, a tomografia... O GDX, né? O GDX. Para aqueles que são mais novos, talvez... Acho que esse aparelho é obsoleto, né? Mas ele, na época, foi um destaque importantíssimo. Ele, né? que veio primeiro, assim. Sim, eu lembro. Ele veio eu forte. Peguei isso um pouco. E aí, para minha curiosidade, então aí eu tive a ideia. Eu falei, não. E aí eu lembrei de um padrão de perda neural que também foi descrito pelo professor Reut, assim, em maior ênfase, que é a chamada atrofia em banda do nervo óptico, que é um padrão de perda neural em pacientes que tiveram compressão quiasmática e ficaram com um certo grau de atrofia de papila. E esse padrão é um padrão interessante, porque você sabe o que esperar. É como se tivesse um gabarito. Você tem um certo gabarito do que achar. Então, eu falei, eu vou usar esse padrão para incorporar nesses aparelhos. E o primeiro estudo que eu fiz, eu vi ver que o GDX errava grosseiramente. Então, você teve um estalo a partir da sua... O paciente chegava, eu falava... Da sua observação clínica e conhecimento da doença. Eu falava, né? Tudo bem, ele tem perda de fibras nervosas, o aparelho está falando isso, mas ele devia ter em certo local e o aparelho não está falando. Certo. Sabe? Então, eu falei, isso aí é que tem um campo para a gente investigar.
Então, a partir dos... Então, o primeiro trabalho foi com esse. E aí, em seguida, a tomografia de coerência óptica tinha sido lançada muito mais para ver doenças da retina. Sim. E a gente foi assim, um dos pioneiros a usar a tomografia de coerência óptica em neurooftalmo. Tem um trabalho antes de mim apenas, um autor que fez alguns casos de esclerose múltipla, mas o glaucoma se interessou logo, né, Sim. em usar, mas em neurooftalmo a gente publicou em 2003, 2004 os primeiros trabalhos, e depois virou esse boom. Então, essa foi uma ideia boa e uma forma de verticalizar a pesquisa. E em seguida a gente incorporou, então, a análise da espessura macular, a correlação dos achados estruturais com os achados funcionais, o campo visual, com a eletrofisiologia, como você fez na sua tese. Então, isso virou um mundo e isso frutificou e a gente conseguiu, então, ter pós-graduandos que se dedicaram a cada uma dessas áreas, incorporar outras afecções, como as neurites ópticas, as doenças desmielizantes, o papiledema, as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, que também tem interesse nisso, e não para mais. Então, foi essa. A gente tem algumas outras linhas de pesquisa, né, em orbitopatia de Graves também, mas essa linha foi uma maneira de verticalizar a pesquisa e, por incrível que pareça, quanto mais a gente faz, mais a gente aprofunda. Sim. Eu acho isso importante, eu percebi a importância disso, embora, de início, a minha questão ainda é muito de ter essa formação ampla e saber a neurooftalmologia. É importante, principalmente o docente ligado à faculdade, que ele tenha um setor verticalizado para que ele possa contribuir com a sociedade com uma informação, assim, vamos dizer, em primeira mão, vamos dizer, uma informação mais em detalhe, contribuindo, assim, para o mundo todo, né? Para a sociedade em geral. Então, isso é interessante porque a outra pergunta ela estava alinhada com isso, né? Então, você contou muito, né, de forma muito didática aí como que tudo isso começou e também como que isso se transformou numa linha de pesquisa, né? Então, foi a partir de uma observação clínica que você tinha e a partir daí você explorou esse tema e aí virou, né? Depois as coisas, uma pergunta traz a outra. Uma traz a outra. E os aparelhos também de diagnóstico, eles vão mudando o entendimento da doença, né? Eu lembro quando a gente começou com o OCT Stratus, né? A gente foi um dos pioneiros a falar da mácula, né? Pois é. Porque a mácula era avaliada com 6 scans e aquilo, na época a gente falou, não, isso aqui tem um potencial enorme, né? E essa foi interessante, que essa da mácula, a gente começou com a camada de fibras nervosas, e aí alguns autores mencionaram a mácula em glaucoma, mas acharam que ela era muito ruim, ela não dava certo. Então, apareceu, mas depois... Aí a gente conseguiu mostrar, uma das teses nossa, na atrofia em banda, que não, ela era boa, sim, porque eu poderia comparar a hemimácula nasal com a hemimácula temporal. Então, de novo, o gabarito foi Ajudou suficiente nisso, para né? mostrar que era boa. E aí a coisa voltou para a mácula. Quer dizer, eu me lembro quando eu publiquei esse trabalho, uma colega da Nova Zelândia, lá, que é uma expert, doutora Dani Schmeier, né? Deu conclusões sobre isso e falou que isso era uma observação importante. E posteriormente, a mácula foi segmentada, como a gente também fez experimentalmente, antes dos aparelhos fazer isso manualmente, de forma automática, né? A gente fez isso com colaboração de alguns pós-graduandos que foram para os Estados Unidos segmentar essa camada. E hoje, depois, ele passou a ser incorporada no aparelho. E aí, hoje em dia, todo mundo sabe a importância da análise macular no glaucoma. Claro, não foi a gente, mas a gente teve uma contribuição. Essa pesquisa verticalizada, ela é uma coisa muito ampla, né? Então, você faz um pedacinho de informação, mas você está participando desse conhecimento de fronteira. Então, esse eu acho importante para quem se dedica à vida acadêmica, abrir um espaço e ter isso, sim. Nem que seja menor ou maior, mas que tenha essa linha. Isso é interessante porque o desdobramento disso a gente nem imagina, né? Porque começa com coisas que instiga você pessoalmente, mas que você vê que tem um impacto enorme, né? E depois se transforma numa coisa tão grandiosa. Passou de uma coisa de pesquisa para uma coisa clínica. Hoje em dia a gente usa toda hora isso aí. A aplicação clínica disso, né? Falando nessa linha, professor, você assumiu
Que ano mesmo que você assumiu a pós-graduação? 2005. 2005. É. Eu me lembro bem, assim, e na época você recebeu o programa, estava com a nota... existe uma avaliação do CAPES, né, que ranqueia os programas, e estava com a nota que não era uma nota tão boa, e você foi convidado justamente com o desafio de transformar e melhorar isso aí. Eu queria que você comentasse, porque eu, pessoalmente, acompanhei todo o seu trabalho, todo o esforço aí, e é um negócio hercúleo, né? Como é que foi isso Não, aí? esse daí, na verdade, eu assumi esse programa em 2005, quando ele passava com muita dificuldade, né? Podia ter a chance de fechar. Era um programa tradicional, um dos primeiros da oftalmologia do Brasil, desde 1980, mas vinha sofrendo, como vários outros programas, da mesma situação que eu falei na minha vida pessoal. Então, os programas não eram verticalizados, então eles não tinham linhas de pesquisas profundas, não tinham publicações de impacto. E a CAPES, o Brasil, né, a CAPES passou a exigir isso, uma forma de você ter pesquisas de maior relevância, né? Então, passou a exigir. E vários programas sofreram, grande parte deles fecharam ou foram incorporados em outros programas por essa dificuldade. Então, quando eu assumi, o que eu tive que fazer foi exatamente passar para o programa o que eu tinha feito na minha vida poucos anos antes. Nessa época, eu tinha sido contratado como docente da Faculdade de Medicina, e antes de assistente do Hospital das Clínicas, depois docente da faculdade, e eu fiz essa transformação depois de ser, essa verticalização, depois de ser contratado como docente. Mas eu trouxe isso para o programa de pós-graduação. Então, por outro lado, nós tínhamos vários médicos, vários docentes extremamente capacitados, mas eles precisaram, então, se adequar. Sim. E todos colaboraram e a gente conseguiu, então, vamos dizer, fazer isso. Eles, além da atividade sensu lato deles, de ensino, da residência, de assistencial, eles tivessem uma área mais focalizada em que eles pudessem fazer uma pesquisa mais aprofundada. Fora isso, foi trabalho hercúleo também de, vamos dizer, preencher os requisitos, o número de alunos, número de docentes, captação de recursos, o número de alunos de... Se adequar às essa, normas, essa né? tarefa de adequar as normas, você também precisa ser obsessivo para conseguir. Você consegue, mas a essência é você ter produções de alto impacto e gente trabalhando em áreas assim que gerem publicações de alto impacto. E a gente, felizmente, conseguiu. Logo de início, eu consegui passar para... Só melhorando, adequando um pouco essas coisas que eu falei por fim, eu consegui passar para nota 4, depois passamos para 5 e agora, recentemente, passamos para 6, o que é muito gratificante. A gente espera que a gente continue assim, com a ajuda de vários colegas que a gente conseguiu, não só eu, mas outros colegas conseguiram formar outros docentes que eram pós-graduandos, como você, que participa do nosso programa, outros colegas mais novos que entraram já com essa mentalidade de que vão ter a sua clínica, vão ter a sua atividade sensu lato, mas vão ter um segmento da sua atividade, da sua vida que é dedicado a isso. Isso precisa ter a pessoa que queira isso, mas ela precisa ser disciplinada para conseguir, né? Então, professor, nessa mesma linha, eu gostaria que você comentasse a sua opinião da importância, né, e os desafios da formação acadêmica no Brasil. Como que a gente resgata, se me corrija se eu estiver errado, essa questão da valorização do papel do professor, né? Professor universitário, do professor, né, que segue uma carreira acadêmica, que desenvolve as linhas de pesquisa, e a interface disso no Brasil com o mercado de trabalho, né? Porque existe às vezes, esses pontos parecem ser antagônicos, às vezes, na vida, né, da maioria das pessoas, principalmente que querem começar uma carreira profissional. Então, essa é uma questão difícil mesmo, e solucionar esses desafios da vida acadêmica, né? A gente tem poucas oportunidades de trabalho, poucos postos de docentes, né? Em condições difíceis de fazer pesquisas, o indivíduo é contratado no lugar, mas ele tem lá os pacientes para atender, o aluno para falar, muito difícil ele conciliar uma pesquisa. Então, além disso, ele tem... essa é uma política ainda do Brasil, que as universidades exigem do indivíduo um tripé, né, de ensino,
né, de docência, de assistência e de pesquisa. E muitas vezes é ideal que a gente faça as três, sim, mas na maioria das vezes essa terceira fica para o segundo plano, para o terceiro plano, entende? A pesquisa fica renegada a um papel muito secundário. Então, eu diria que é um problema difícil. Eu acho que passaria por uma melhora das condições das universidades em geral, né? E agora, o fundamental é que o indivíduo tenha esse interesse. E aí ele pode, então, fazer adequações, né? Quer dizer, se isso daí, a outra dificuldade é que a remuneração do indivíduo na vida acadêmica não é, muitas vezes, é muito discrepante em relação à clínica particular. Mas, por outro lado, a gente tem muito esse sistema de tempo parcial. Então, basta o indivíduo se disciplinar um pouco, porque ele não precisa trabalhar na clínica privada o dia todo, o tempo todo. Então, se ele conseguir conciliar isso, é quase que na primeira parte ele está fazendo uma coisa que ele precisa, que ele gosta, que ele tem vocação para isso. E na outra ele está se autofinanciando, vamos dizer assim. Então, eu acho que ele consegue, mas eu admito que é bastante difícil. Eu acho que exigiria, idealmente, a gente devesse ter universidades mais capacitadas para oferecer ao docente condições de fazer as três coisas. E ele ter o gás, a iniciativa de tocar aquilo para frente. A gente consegue aqui, mas exige um esforço muito grande do indivíduo. Ótimo. Falando um pouco também do programa de pós-graduação e doutorado, você acha ainda, eu sei a sua opinião, mas assim, qual a importância que você acha e como é que você encaixaria isso, né? Eu sei que muitas pessoas buscam um título de doutorado porque existe, né, uma valorização do ponto de vista de uma posição, de um certo status em relação a isso, mas a gente vê, por todas essas dificuldades que a gente está conversando, que muitos desses doutores, né, recém-formados, às vezes eles têm dificuldade de estabelecer linha de pesquisa, de se fixar no local e tudo, né? Como é que você acha que ainda é o papel do doutorado, né, na vida acadêmica, principalmente na nossa área, que é a oftalmologia? Então, eu acho que o programa, do jeito que a coisa está formatada, como eu disse, a maioria das universidades tem trabalho de pesquisa, mas não tem tanto pessoal dedicado a isso. Existe muito mais, vamos dizer, na área médica, eu estou me referindo, né? Existe muito mais demanda do trabalho assistencial e até do trabalho de ensino sensu lato do residente, porque ele cobra aquele ensino, ele está ali presente. Então, o pessoal para dedicar essa parte de pesquisa é geralmente limitado. Então, o programa de pós-graduação veio no país, no meu entendimento, como uma forma de suprir isso. E ele acaba sendo um motor, porque eu, por exemplo, fazer essas linhas de pesquisa sem o pós-graduando, eu teria que ter algum outro contratado, algum técnico para me ajudar, eu não conseguiria fazer. Então, ele acaba sendo uma forma que o país tem de incentivar a pesquisa. Eu acho que é uma forma válida, Sim, né? isso é uma forma, lembro que nós válida, apresentamos isso na Nanos uma vez e você viu a cara de espanto de outros países aqui da América Latina que tem muito menos pesquisa que a gente, por exemplo, né? E até alguns países da Europa que não tem esse programa, né? Então, nos Estados Unidos é diferente, porque você tem muitos recursos para pesquisa, você tem um programa de PhD lá, o PhD que é uma coisa forte na área em geral, que a gente aqui, que é um programa de pesquisa, mas com uma formatação diferente da nossa, né? Então, eu acho que ele é muito importante. Agora, a dificuldade, existe um certo contrassenso, né? Quer dizer, você forma doutores, mas depois você não tem posições para eles se encaixarem depois. Agora, você pode ver de uma outra forma também, quer dizer, quando você faz um programa de um doutorado, por exemplo, não é só o título que você recebe, você passa por um patamar de qualificação maior, muito maior. E na medicina, mesmo que você seja um médico geral, você vá fazer a neurooftalmologia clínica, você está constantemente bombardeado com inovações. Então, quando você faz o doutorado, você aprofunda as suas qualificações para avaliar esse tipo de coisa.
Então, eu penso, às vezes, que mesmo que o indivíduo, nós somos 26 pós-graduandos, vamos formar agora o titular agora próximo ao 21º, mesmo que nem todos tenham conseguido entrar para uma universidade, a maioria foi capaz de exercer algum papel de docência nos locais que estão, né? E eles melhoraram a sua qualificação, Sim. entende? E Porque isso acaba tendo um efeito multiplicador, um né? efeito multiplicador e ele, vamos dizer assim, ele melhora a qualidade geral. Ele passa para um nível de sofisticação intelectual e de análise com tanto rigor que ele melhora grandemente. Sim. É difícil ele continuar depois sua linha, mas uma das fórmulas que a gente tem, que eu acho que é fundamental, é que ele ainda, durante um certo tempo, ainda tenha um certo vínculo com o seu orientador, formando o que a gente chama de grupos de pesquisa, como Sim. você mesmo é um exemplo disso, e vários outros colegas que formaram e estão no local começando a desenvolver a sua pesquisa, mas que durante um certo tempo ainda tem uma colaboração do seu orientador e é bom para os dois. Os dois, e faz um processo de amadurecimento. Aqui, né? Amadurecimento, e aos poucos ele então vai. Você tem um exemplo vivo disso, quer dizer, daí um pouco o indivíduo já tem a sua linha própria, ou um derivado da linha de pesquisa que ele fazia. Então, eu acho que existem formas. É difícil, mas eu penso que é um programa bom, apesar dessas ressalvas, apesar de que grande parte deles não tem um contrato com uma universidade depois, que seria o ideal, mas eles exercem essa atividade em maior ou menor grau, ou eles permeiam isso onde eles estiverem. Eu acho que faz uma diferença muito grande. Eu concordo. Eu acho que, sem dúvida, dá uma mudança de patamar mesmo, sem dúvida. E falando um pouco do perfil do aluno, né, eu digo aluno de pós-graduação, né, porque durante aquele período, os modelos de doutorado do Brasil são 4 anos de duração, né, e aí você tem um convívio, assim, às vezes muito próximo, né, com alunos e com questões culturais, né, e pessoais distintas, né, e aí a gente fala que é como se fosse um namoro, né, quase um casamento ali que você tem entre o pós-graduando e o aluno, e com momentos, como qualquer casamento, de altas e baixas, né? Onde você tem momentos que vocês estão indo muito bem, mas tem os momentos das broncas, né? De um ficar, às vezes, no pé, porque precisa de algum ponto da pesquisa que ande, e a gente sabe que isso tem uma relação tênue e às vezes é estressante. Mas eu acho que essa relação melhora muito, eu percebo agora, porque eu tenho os meus alunos, né? Que determinadas características e condutas, assim, tanto da nossa parte como do aluno, ajuda muito. Eu queria que você falasse, assim, do perfil. O que você encara de um perfil desejado para um aluno de pós-graduação? Não, mas você já resumiu, já falou bem. Quer dizer, o perfil, eu diria assim, um indivíduo com uma formação sólida naquilo que ele vai atuar, né? Que esteja interessado, que tenha essa vocação, não só está querendo o título, tudo bem querer o título, mas ele tenha também um certo interesse nessa área, e que seja dedicado e responsável. Eu acho que essa é a base. Se for brilhante, ótimo. Ótimo. Aí é um ponto a mais. Aí é um ponto a mais. Mas se tiver que escolher, tiver que raciocínio claro, um indivíduo que... Ótimo, aí é um prêmio, né? Mas o importante, se tiver que escolher, é que ele tenha a formação boa, né? A dedicação e o senso de responsabilidade. E aí, a partir daí, ele tendo uma boa orientação, ele consegue prosseguir. E ele vai crescendo ali durante a pós-graduação. E aí, então, fica o recado aqui, né? Ser dedicado, interessado, eu acho que são os pontos... Aí as bronquinhas têm que ser, às vezes, nisso. Mas, assim, eu, felizmente, eu acho que, assim, importante é a seleção ele selecionar o orientador e o orientador selecionar ele, né? Ou seja, porque para esse casamento feita, né? seja bom durante esse período aí. E eu, felizmente, tenho só meus pós-graduandos, nossa senhora, um melhor que o outro. Né? Isso é ótimo ouvir. Bom, nessa linha, assim, a gente falou um pouco dessa parte também em relação do orientador, né, de como que o cuidado que o orientador tem que ter e tudo. Mas eu queria falar, de um modo geral, assim, publicações e produção científica, né?
Isso tem a ver com o programa de pós-graduação, obviamente a gente já comentou, já falamos bastante desse assunto, mas eu falo às vezes, né, incorporar o médico, muitas vezes aquele mesmo que gosta de pesquisa, mas muitas vezes não tem oportunidade de estar vinculado à universidade, mas especialmente para aquele que está vinculado à universidade, qual que é o papel assim das publicações da produção científica como um marco assim de um crivo de qualidade? Como que você encara isso e o desafio de continuar publicando, né? Os egressos, né? Tá mais ou menos dentro dessa linha que a gente está falando. Né? Não, a publicação é fundamental, né? Um compromisso com a sociedade. O dia de estar fazendo o programa de pós-graduação e estar fazendo uma pesquisa, ele tem a obrigação de publicar para dar uma satisfação do que ele fez, né? Então, isso é... Agora, visto de uma forma geral, ele é uma forma também de você continuar se cobrando, sabe? Você continuar aprendendo. Porque quando você está fazendo a pesquisa, na hora que você vai publicar, você tem que construir um raciocínio, um racional, uma lógica, argumentar a favor, contra. Esse é um exercício fantástico, difícil, assim. É bem desafiador. Mas é bem desafiador, mas você cresce muito com isso. Você manda o trabalho, o revisor sugere alguma coisa, você vê que você estava errado, que você tinha que modificar alguma coisa. Eu acho que não é uma via de mão dupla. O sujeito que está publicando, ele tem que publicar porque é uma obrigação dele com a sociedade, mas ele também está crescendo demais. Então, eu acho que é um exercício que... Agora, se ele não conseguir continuar fazendo depois na clínica prática dele, na vida prática dele, uma pesquisa assim tão vertical, que faça uma outra menos vertical assim, mas que continue exercitando essa questão, a construção do raciocínio, da lógica, da argumentação, de como analisar os resultados, de como confrontar com outros anteriores. Quando você faz isso, assim, depois de um tempão você passa um filme na tua cabeça, você lembra as coisas que você falou. Para você apresentar o teu resultado, você tem que estudar várias coisas em volta dele. Sim. Então, eu acho, assim, para mim faz parte, que seja, mesmo o indivíduo que não tem condições de fazer ela bem feita, assim, de ponta depois, que ele continue apresentando em congressos, casuísticas. Eu acho que isso aí é um crescimento fantástico para o indivíduo, né? Então, eu acho que o que a gente fala de estar na fronteira do conhecimento é isso, mas a pesquisa é transpor essa fronteira, né? Porque aí você está contribuindo com a informação nova, né? Falando um pouco agora da neurooftalmologia como subespecialidade, mas para aqueles que não vão fazer neurooftalmologia, né? Para o oftalmologista geral, né? Como que você encara que a neurooftalmologia ela é importante no exercício prático da oftalmologia em geral? Então, aí, de novo, aí vem essa coisa. Eu acho que também é um dever do oftalmologista ter conhecimento em neurooftalmo. Eu acho que ele deveria ser cobrado mesmo. Ele não deve ter o direito... Quase que uma obrigação. É uma obrigação, porque você imagina se você vai sei lá, um otorrino, ou vai num outro médico e tem um problema que não é comum, ele não vai saber nada, ele vai te deixar na mão, entende? Vai te orientar totalmente errado. Assim, tudo bem que ele possa fazer o que ele tem que ter noções de neurooftalmo, assim como ele tem que saber, no meio da sua clínica de refração, ou de catarata, ou de outra lente de contato que ele gosta de fazer, ele tem que reconhecer um glaucoma. Sim. Ele tem que conhecer o descolamento de retina, sabe? Uma uveíte grave, uma infecção de córnea. Não é possível ele se desobrigar disso. Então, isso aí, assim, existe essa vitimização de que os serviços não têm, mas o indivíduo deveria saber, deveria ser mais cobrado. Eu espero que com o crescimento da neurooftalmologia que a gente tem tido, a gente tenha condições de cobrar isso melhor. Então, eu acho que é fundamental que ele deve saber. Ele não tem que pensar, eu fazer neurooftalmo porque é interessante financeiramente. Não é isso, essa é uma obrigação. Agora, ele sabendo, ele também não precisa dominar totalmente a neurooftalmo, mas ele precisa saber os fundamentos, saber aonde é perigoso, como orientar o paciente, né? Sabe? Orientar adequadamente já seria ótimo, encaminhá-lo corretamente. Quando ele faz isso, embora ele não percebe de início, ele teve um tempo maior ali, perdeu tempo com aquele indivíduo, ele pensa que ele está tendo um prejuízo, mas, na verdade, o reconhecimento que ele tem
da família, ou do paciente, do entorno daquilo, é extremamente importante, Sim, que é sabe? Não é só a obrigação, mas ele vai ser reconhecido e vai ser... Eu tenho pacientes que lembram de diagnósticos assim, que antiquíssimos observações, que aquilo marca o paciente, de repente ele vem outros pacientes que ele indicou, assim, casos simples que você recebe depois, porque ele ficou grato a você, entendeu? Então, assim, isso é tão interessante porque às vezes a gente pergunta assim, quem foi que operou sua catarata, fez a refrativa, às vezes o paciente não lembra, né? Ah, doutor, eu esqueci o é, nome, não lembro, porque às vezes não criou esse vínculo, né? exatamente, é. Mas muitas vezes ele está diante de um problema, de uma doença grave, e aí você chega e Eles- ajuda, ele vai ser eternamente grato, Ele né? sabe e lembra perfeitamente, né? E que tipo de conselho você daria para quem escolhe a neurooftalmologia? Assim, o que você acha que um bom neurooftalmologista precisa e deve fazer para exercer de forma plena a Então, sua atividade? eu acho que assim, é uma continuação do que eu falei, né? Uma formação básica sólida, saber a neurooftalmologia bem feita, e eu diria que ele precisa também, ele não pode esquecer de ser um bom oftalmologista, entende? Quer dizer, claro que nós estamos falando aqui que todo mundo devia saber tudo, né? Mas algumas áreas da oftalmologia, algumas áreas mais técnicas, o indivíduo tem que ter noções gerais de tudo, mas ele pode focar naquilo. Mas na neurooftalmo, ele não pode ser focado apenas em neurooftalmo, ele precisa saber do restante. Se ele for, mesmo que ele seja um neurologista exercendo, é incrível quando a gente conhece neurologistas que fazem neurooftalmologia, o quanto eles conseguem, o quanto eles conhecem de oftalmologia. Então, ele precisa saber as outras condições, porque elas permeiam os problemas Né? neurooftalmológicos. Então, eu diria assim, tem que saber bem a neurooftalmo, mas tem que ser um bom médico geral. E isso depois é importante também depois, porque algumas vezes no exercício da neurooftalmologia se deparar uma especialidade difícil do mercado de trabalho, você, claro, ela tem menos procedimentos, você tem, assim, não tem tantos casos, né, clínicos. Por outro lado, ela é uma especialidade que é muito fácil de combinar com outras. Então, você combina um excelente oftalmologista geral com um neurooftalmologia. Ele pode até não fazer algum tipo de cirurgia, mas a oftalmologia geral, ele consegue fazer perfeito. Se ele for treinado em catarata, ele consegue fazer assim. Grandes neurooftalmologistas dos Estados Unidos eram oftalmologistas gerais também. Então, ele não precisa ser exclusivo da neurooftalmologia. Essa é uma forma. Você combinar a neurooftalmologia com motilidade ocular é perfeito. Claro, talvez ele não lide tanto com crianças, né? Mas existem outros problemas motores que ele pode, paralisias, etc., ele pode combinar. Então, aí ele amplia um pouco o leque e ele consegue, então, ter uma prática assim, compatível com o que ele quer na sua carreira. Então, essa é uma forma, combinar com doenças da retina clínica, por exemplo, ou com glaucoma. Olha que perfeito, você só precisa, assim, treinar a parte cirúrgica do glaucoma, que é a mais, mas a parte de semiologia é muito semelhante às Muito afecções do incomum, nervo, é né? muito incomum. Eu tenho que saber agonoscopia a mais e alguns outros detalhes, assim, mas na semiologia Ou seja, já tinha aprendido a agonoscopia na medicina geral, entende? sim, Na a oftalmologia gente geral. brinca que na neurooftalmologia você complementa depois com glaucoma, que é uma subespecialidade dentro da Isso é neurooftalmologia. brincadeira, É brincadeira, Não, assim, mas se você tem, vamos dizer assim, se você tiver o conhecimento cirúrgico, aí sim, tem uma certa especialização no glaucoma, mas a parte clínica é impressionante como que você, como neurooftalmo, você consegue, vamos dizer assim, compatibilizar a semiologia do glaucoma de forma adequada. É a mesma coisa que eu estou falando talvez não retina cirúrgica, mas a retina clínica, que é muito comum, casa muito ela bem, é né? muito bem. Então, tem várias, até com plástico, com órbita. Órbita. Com órbita, o indivíduo ele tem que ter um certo dom cirúrgico também, mas casa para o conhecimento. A órbita também é grandemente clínica, né? Ela tem muita coisa clínica na doença da órbita. Então, eu diria que essa é uma maneira, ser um bom oftalmologista, ser um bom neurooftalmologista e ter algumas áreas que são, vamos dizer assim,
eu diria, sem agredir os outros, tipo extensões da neurooftalmo. Você chamar um estrabismo paralítico, ele é o quê? Ele é neurooftalmo ou É ele é estrabismo, né? estrabismo? Né? Estrabismo. Então, eu posso falar também que eles lidam com criança, né? Eu não lido com meningioma, com paralisia do cesto. Então, ele é quase que uma extensão da neurooftalmo, né? Um lagoftalmo paralítico, se é plástico ocular ou é extensão de neurooftalmo. Então, é assim que eu vejo. Isso eu tentei fazer na minha carreira, assim, ter áreas que você domine e saber áreas que você não domina, áreas que você tem que ter um outro colega. Mas se ele ampliar um pouquinho o leque, ele faz da neurooftalmo uma especialidade compatível com a sua Com com exercício o das outras. exercício da Eu profissão. pessoalmente falo por mim, eu fiz retina e neurooftalmo e eu acho que essa interface, por exemplo, eu tenho paciente de órbita, de estrabismo, e aí às vezes o paciente precisa de um prisma, né? Aí você fala, não, um retinólogo passando prisma, né? Não, mas Então você vê que é uma coisa tranquila, tem outras coisas tanto mais sofisticadas e difíceis de se é, aprender, e você fazer um prisma, o paciente super grato, porque você resolveu aquele problema, né? Então eu acho que esse ponto de vista realmente é importante. Então a mensagem fica, além de ter essa formação geral, como você enfatizou, muito bem feita, ter a neurooftalmologia casada, né, conjugado com a subespecialidade, talvez de preferência cirúrgica, né, porque aí ele vai ter uma diversidade de área de atuação maior, né. Agora tem um assunto aqui, professor, que é um assunto novo para todos nós, assim, que é a gente falar de rede social, né. Hoje em dia, né, a gente sabe que é uma ferramenta de contato e acesso, as pessoas se mantêm conectadas através de rede social. É um fenômeno relativamente novo, né, que a gente está aprendendo, a lidar, e que existe na rede social um potencial benéfico, né, porque é uma forma de você se apresentar e de você divulgar pessoalmente. Né. Pessoalmente, eu não tenho uma página de perfil profissional para doente, mas a minha página ela é mais ou menos uma exposição daquilo que eu faço, seja no meu exercício como professor, seja nas minhas pesquisas, ou mesmo na minha atividade clínica, né? Mas eu queria saber de você, assim, se você acha que essa ferramenta ela é válida mesmo, e se você acha que isso de alguma forma, como a gente tem uma plataforma que ela é aberta, né? E a gente tem problemas, às vezes, em relação a questões éticas, a questões de credibilidade, né? Então, eu acho que eu gostaria de saber a sua opinião e saber, assim, qual que seria uma postura legal e como evitar certas armadilhas que não possam comprometer a credibilidade do médico. então, né, a pergunta é difícil de responder, especialmente para quem é mais velho como eu, né? A gente, assim, de início, a ideia da gente assim, ter um certo preconceito contra isso, né? Mas depois, fazendo uma análise melhor e com o passar do tempo, a gente vê que é importante, sim. É importante no dia de hoje, né? Eh, Agora, como fazer, sempre com cuidado grande para não infringir a ética, a primeira coisa, mas principalmente para não passar, vamos dizer, mensagens falsas, né? Assim, vamos dizer assim, tipo, quase que uma propaganda enganosa, vamos dizer assim. Eticamente, você não deveria fazer propaganda, mas você expor o seu trabalho, comentar o que saiu, o que fez, é super válido, é real, certo? Desde que você fez o trabalho mesmo, entende? Quer dizer, que você participa daquilo, então, claro que eu acho que é muito válido. É difícil essa linha. Tem hora que você vê que é francamente errado e, às vezes, tem uma linha tênue que é um pouco difícil. Agora, isso, por outro lado, como material de divulgação de avanços, como ensino, é incrível o número de pacientes que eu não tenho. Eu tenho uma paginazinha lá da clínica muito pequena só para falar, e os pacientes chegam a gente pela internet. Eu tenho cada vez mais isso. Só que eles acabam vendo por publicação, por coisa assim. Então, e às vezes eles chegam corretos, né? Alguém não encaminhou para eles e eles acham o caminho. Eles acharam um Eles caminho. acharam o caminho, eu me surpreendo às vezes, o indivíduo, e de fato ele tinha precisado de tumor cerebral, entende? Ninguém tinha falado, entende? Então, eu acho que é fundamental. É difícil de fazer essa linha tênue aí. Mas, assim,
eu acho que é um caminho inevitável, né? Eu acho que se a pessoa fizer corretamente, né, Tendo uma essa informação preocupação ética, útil, né? E com essa preocupação ética, isso tranquilo, acaba sendo só uma coisa boa, né? eu tenho um depoimento interessante. Uma paciente que eu atendi no consultório, a criança ela teve uma mastoidite e acabou desenvolvendo um pseudomor cerebral e tudo, e aí ela rodando, ninguém fazia o diagnóstico, a criança já sofrendo, começando a ter perda de visão, né? E a mãe comentando que um grupo de WhatsApp sobre pseudotumor cerebral. É mesmo. E lá no grupo tinha os nomes dos colegas É mesmo. e onde estava. E alguém falou assim, não, em Juiz de Fora tem um Uma que especialista na área. impressionante, E ela comentou isso. E aí eu realmente fiquei impactado como que essa modernidade, né, que transpôs barreira, né? Ela não procurou uma revista, não procurou um jornal, ela não procurou nenhuma página nem paga, né? Isso foi uma informação que foi de pessoas com interesse comum numa mesma coisa ajudando uma a outra, né? E a gente às vezes não tem noção de como Não, difícil de mensurar isso. é Né? porque hoje em dia é isso, né? O sujeito tenta pesquisar. E eu já tive, incrível, como eu já tive pacientes, acho que cai em algum artigo que a gente falou de diagnóstico diferencial, e o indivíduo fez um diagnóstico que ninguém tinha feito. Eu lembro de uma moça que veio lá acho que Bela Vista, lá do norte, sabe? E ela, de fato, estava correta. Eu estava orientando como neurite, eu era pseudotumor, vários exemplos assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Agora, deve ter muitos pacientes que vão em médicos errados nisso, né? Talvez, né? Em pessoas que deram informações erradas. Então, não sei dizer a outra parte, né? Mas, sim, eu penso que é útil, sim, e que a gente vai ter que conviver com isso, sim, cada vez mais. Ótimo. Eu queria que o senhor comentasse agora, a gente está quase encerrando, mas queria que o senhor comentasse qual a importância da criação da Associação Brasileira de Neuroftalmologia e o que você espera, o que você acha que ela possa deixar de papel e de legado e que possa ajudar os neuroftalmologistas e a oftalmologia como um todo, né? Então, eu acho que era um anseio muito grande que a gente tinha. Eu vejo com muita felicidade a criação da Associação Brasileira de Neuroftalmologia. Há muito tempo, né, quando eu comecei, tinha muita vontade de ter uma associação assim, mas no início a gente tinha poucos médicos dedicados a isso e a coisa então foi postergada. Mas eu achei admirável, assim, você foi um dos líderes disso, o professor Dr. Eric e vários outros colegas que nos motivaram e criaram condições para formar essa associação. E eu acho extremamente importante, né? Porque ela vai ser mais um passo. A gente conseguiu, no passado, espaço nos diferentes congressos, né? A Neuroftalmo, felizmente, ao longo dos anos, tem tido interesse crescente dos oftalmologistas nos congressos, no Congresso Brasileiro, nos congressos de cada universidade, mas ainda faltava a criação da associação para divulgá-la ainda mais e que a gente tenha um maior número de praticantes da especialidade. Eu convido a todos os oftalmologistas a se associarem à Associação Brasileira de Neuroftalmologia, a frequentarem as nossas atividades, que eu tenho certeza que vai ser importante para eles e para todos, para nós como sociedade, para que ela tenha sucesso, que ela consiga prosseguir na sua missão aí de estimular o desenvolvimento da neuroftalmo. Possivelmente no futuro a gente tenha neuroftalmologistas dando suporte para cada uma das atividades, cada uma das entidades de ensino, né? Que hoje ainda não temos. Então, eu espero muito da associação, espero que a gente consiga ter sucesso e contribuir bastante para o desenvolvimento da área. Todos nós, né? E só lembrando que a Associação Brasileira de Neuroftalmologia vai ter esses eventos periódicos, né? Nesse modelo que vai se alternar, né? Nós já tivemos um encontro onde nós discutimos casos clínicos desafiadores, né? Com essa característica de transmitir de forma didática o melhor conteúdo possível, e ela vai ser intercalada com essa modalidade do Neuroftalmo Talks, que vai ser uma entrevista, que pode ser uma entrevista como a gente fez agora, mas pode ser também focada em temas específicos, dependendo do interesse, né? Então a gente quer
ouvir todos vocês também, ouvir as sugestões, e eu não poderia deixar de agradecer de forma alguma a gentileza, né, de todos aqui que nos ajudaram, as meninas super gentis aqui, o Arthur também no som, e especialmente o CBO por todo o suporte que deu, a doutora Vilma Leles, que abriu a porta junto com o doutor Cristiano Cacheta aí, para a gente ter o privilégio de usar. A gente ficou sabendo que a gente foi um dos primeiros aqui a utilizar o espaço, então a gente fica, sem dúvida nenhuma, muito agradecido, muito lisonjeado, e eu acho que espero que a gente tenha cumprido o objetivo aí de passar uma mensagem. Todos aí, eu acho que é um privilégio conhecer essa trajetória tão inspiradora do professor Mário Luiz, e queria ouvir seus comentários finais aí, se você fica à vontade, a palavra é sua para a gente encerrar. Léo, você também agradecer a oportunidade de falar aqui, abrir esse podcast, né? E falar um pouco da nossa especialidade, falar um pouco dessa trajetória. E eu quero finalizar também agradecendo ao CBO pela oportunidade aqui de utilizar o espaço e convidar os colegas de novo a participarem das nossas sessões. Nós vamos ter outros Neurooftalmo Talks aí que, com certeza, nós vamos poder focalizar em algum tema interessante. Eu acho que vai ser bem proveitoso. A gente vai continuar tendo as nossas reuniões clínicas também, que eu acho que discussão de casos, que é muito importante. E nos congressos nossos, no fim do ano, em outubro, nós vamos ter um primeiro isso é verdade. Primeiro simpósio da Associação Brasileira de Neurooftalmologia. Isso. Todos estão convidados, o Centro de Convenções Rebouças. Faz a propaganda aí. Já está com data marcada, já né? Já está com data marcada. Vai ser um sábado, né? Sábado, no dia 27. 27 ou 28, né? De outubro. De outubro. E vai ser um programa que está sendo feito com muito bacana, carinho, né? Um dia todo de neurooftalmo, falando com bastante detalhes. E, além disso, nós temos também as sessões da neurooftalmologia que nós vamos ter no Congresso Brasileiro em Fortaleza, nós temos no Congresso da USP, Congresso da Unifesp, então vamos ter também no Congresso da SBO. Da SBO, sim, senhor, isso mesmo, na SBO antes disso, agora em julho, né? Estamos lá juntos, o senhor Leonardo fez o programa lá com a gente, então nós vamos, eu acho que estão todos convidados, vocês vão gostar, neurooftalmo é interessante, é importante e é necessária para todos os oftalmologistas e neurologistas, né? Então agradeço mais uma vez a participação de todos. Obrigado. Excelente, professor, muito obrigado.